Graça e paz, irmãos. Shalom. Pai de Cristo, a paz de Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando o curso de Bibliologia 2. Bibliologia 2. Você vai estudar, abrir sua Bíblia e vai se enriquecer de conhecimento, se enriquecer de espiritualidade, de sabedoria e santificação. Pois a palavra de Deus santifica, inspira, motiva e aviva. Hoje, em Bibliologia 2, estaremos iniciando um curso inédito sobre o Pentateuco até o livro dos Juízes, trabalhando Josué, Samuel, Juízes, para que possamos nos envolver da palavra e permitir que ela norteie nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Então, abra sua Bíblia, estude conosco. Você vai ter a felicidade de se matricular em nossos cursos. Quem fez Bibliologia 1, o Novo Testamento inteiro, agora vai ter a oportunidade de fazer mais um curso de 6 meses. A gente faz por semestre, que fica melhor para a gente fazer as divisões. Bibliologia 2, você vai começar pelo livro do Gênesis conosco e vai até o período dos Juízes. Você vai ter um custo apenas de R$600 para o curso inteiro, uma de inscrição e mais 5 mensalidades, por um período de 6 meses de aula, e você vai se enriquecer de conhecimentos. Você pode se inscrever e divulgar para as pessoas do seu convívio e fazer um curso de Bibliologia. No médio, no bacharel, no avançado, até no doutorado em ciência da religião, você não aprende Bíblia livro por livro. E agora você tem a oportunidade de entrar conosco no fazer teológico através das Escrituras Sagradas. Então vamos ao começo da aula, a introdução ao estudo do livro do Gênesis. O nome Gênesis é um termo de origem grega, que significa princípio, e foi escolhido por aqueles que traduziram as escrituras do hebraico para o grego. Essa versão se tornou conhecida como a Septuaginta, frequentemente representada pelo símbolo LXX, que é 70 em algarismo romano, porque consta que o número dos tradutores, que era 70, foi elaborado para atender aos judeus da dispersão que habitavam no Egito e em outros países que haviam perdido a familiaridade com a língua dos seus pais, ou seja, com a língua hebraica. A palavra gerações indica as sucessivas divisões do livro e o processo gradual pelo qual o propósito divino vai se concentrando em uma linha especial de genealogia, caminhando para que o conhecimento de Jeová se dê através de Israel como um povo escolhido para ser um povo missionário, e através deste povo Deus revelasse o Messias, que é o Senhor Jesus, nosso eterno e bendito Salvador. Nós temos essa palavra, o termo, semelhante em Gênesis 2:4, 5:1, 6:9, etc. Cada um desses versículos introduz uma nova seção na qual são apresentadas as gerações ou a descendência da pessoa ali mencionada. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Essa forma de falar de gerações se expressa para apresentar e introduzir uma seção da escrituração do livro do Gênesis, que é um resumo da forma como Deus criara o universo, como o homem começou a desenvolver o planeta Terra e a chamada dos
eleitos como Sem, Abraão, Isaac e Jacó, e os 12 filhos de Jacó, que representam as 12 tribos de Israel, para que através de uma dessas tribos, no caso Judá, Deus revelasse o seu Filho ao mundo perdidos. Gênesis, então, apresenta esta sucessão como a história de Israel e Esaú, que constitui pequena digressão que são abandonadas e a natureza, que logo são deixadas para trás, e a narrativa retorna à linhagem da promessa através de Isaac e Jacó. Todos sabem que Israel nasceu, o nome Israel nasceu da luta de Jacó com o anjo com Deus, e a nação de Israel nasceu da saída daqueles descendentes de Jacó do Egito. No Egito, Israel não era um povo, era um grupo grande, mas de escravos. Para caracterizar um estado, temos que ter um idioma, uma forma de governo, um território, uma forma de governo, um idioma e o povo. 4 elementos. Israel tinha o idioma, falava o hebraico e o aramaico, tinha um Deus, uma crença, mas não tinha governo e não tinha território. Então Israel se torna o povo da aliança quando sai do Egito, mas só foi ter uma organização provisória na liderança de Moisés, depois no período dos juízes e por fim no período da monarquia. Israel, portanto, como nação, passou a ter um território, passou a ter um idioma, uma forma de governo e uma crença que era monoteísmo. Então, Gênesis é o primeiro dos 5 livros de Moisés, conhecido como Pentateuco. Pentateuco é uma palavra de origem grega que significa 5 e é intitulado a lei revelada no Pentateuco, conforme Lucas 24:44. Os autores do Novo Testamento unanimemente atribuem a Moisés essa autoria, conforme Mateus 19:8, Marcos 12:26 e Lucas 16:31, ou ainda João 6:46. Mas sem dúvida ele incorporou a narrativa, tradições. Ele incorporou a essa narrativa tradições sagradas passadas de pais para filhos desde os patriarcas, havendo indício da mão de um editor, possivelmente profeta, escritor Esdras. Com certeza Moisés escreveu a maior parte do conteúdo do Pentateuco, e esse material foi passado a limpo por um editor, uma pessoa culta e inteligente como Esdras, porque alguns fatos foram transmitidos de pais a filhos até que isso foi escrito pelo editor. E a prova é que muitas vezes a narrativa está na terceira pessoa do singular. Não é Moisés quem fala, é alguém que fala de Moisés. Quando diz, e era Moisés o homem mais manso da terra, o editor está falando de Moisés. E disse Deus a Moisés, não é Moisés que está falando, é alguém que disse o que Moisés ouviu de Deus. E esse editor, com certeza, passou a limpo esses textos, e em nada isso diminui a inspiração, a validade, e nem tampouco a canonicidade do livro do Gênesis. Vamos ao comentário do livro. Você pode estudar a Bíblia conosco. Muitos irmãos estão terminando o Novo Testamento e agora começando o Velho Testamento, estudando os livros conosco. E você pode
passar a sua pergunta pelo zap, no grupo ou no particular, e à medida do possível estaremos sanando as dúvidas de todos os irmãos. Então vamos lá. Princípios. Todos os começos devem principiar com Deus, pois nele tudo começa, nele tudo termina. E nós precisamos iniciar a vida dependendo de Deus, pelo milagre que ela é, e tornar todos os nossos projetos e planos dependentes dele, para que ele nos inspire e nos ajude no sucesso a ser obtido através dos nossos projetos e objetivos. Ponhamos sempre Deus em primeiro lugar. A primeira pedra de cada construção, nosso primeiro pensamento todos os dias, os objetivos e propósitos principais de toda a atividade devem ser dedicada a Deus. Comecemos o livro do ano com Deus, e assim chegaremos ao final dele com a glória da Nova Jerusalém. A princípio, como na criação física, nosso coração e vida podem perecer, sem forma e vazio. Não desanimemos, o Espírito de Deus está dentro de nós, pairando no meio das trevas dos nossos conflitos, e oportunamente sua luz brilhará, e a bendita presença do Senhor Jesus, que se agita em nosso coração cansado, aflito, logo ganhará a paz, a tranquilidade, e remaremos ao nosso barco, que é a vida, ao porto seguro da bendita e tão esperada eternidade. A presença dele faz separação entre o bem e o mal, e à medida que o busquemos, nos afastamos do mal, nos aproximamos do bem. À medida que o amamos, nos aproximamos da paz, da bondade, e fugiremos do conflito, do ódio e das guerras. Pois o amor mata o ódio, a paz anula a guerra, a vida anula a morte. Volte seus pensamentos, volte sua afeição, volte sua dedicação para o Deus da vida, e a sua vida passará a ter mais sentido, a ter mais verdade, mais significado. E há alguém dizendo qual é o propósito da vida, e quem pergunta o propósito da vida são pessoas que vivem sem propósito, vivem sem finalidade, vivem sem rumo. O propósito da vida, em primeiro lugar, é buscar a face, a glória de Deus. E quando a gente buscar a palavra, a glória de Deus, a vida passará a ter mais importância, mais significado, e descobriremos de verdade qual é o sentimento, a alegria e o verdadeiro sentido da vida. Agora, a presença dele faz separação entre o bem e o mal. Precisamos distinguir entre Cristo e o ego. O ego é um elemento que nos faz focar a vida em nós mesmos. E o egocentrismo é uma prática ideológica, filosófica, que reina no homem, no ser humano, na pós-modernidade líquida. E parece que a fé é só um canal para a obtenção de bens, obtenção de fama, de status. Mas a fé é muito mais do que isso. A fé é uma obtenção da superação do mal, da superação do pecado. É a fé que nos eleva à condição e posição de regenerados, nascidos de Deus. E ali começa o avivamento verdadeiro que dá sentido ao propósito da vida. Salomão fala que Deus criou o homem feliz,
E o homem se enredou, se enveredou por caminhos tortos e se perdeu. De alguma maneira, o homem é o seu maior problema. E quando o texto fala maldito o homem que confia no homem, ou maldita a mulher que confia na mulher, quase sempre desconfiamos de todos e de tudo. E não desconfiamos de nós mesmos, pois nós precisamos nos autoavaliar, ter autoconhecimento, autocontrole. Autoconhecimento, autocontrole e autoconsciência, e descobrir que são nossas escolhas que nos levam ao insucesso, nos pode levar a prejuízos, escolhas. Não podemos culpar quem quer que seja pelaquilo que nós mesmos fazemos. E essa autoconsciência nos fará nos libertar do egoísmo, que significa a vida centrada em nós mesmos, como se fôssemos detentores da verdade última, verdade absoluta, e vivemos em conflito com tudo e todos, e nos colocamos até em choque com Deus, com a fé, pois Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, e aquele que quiser perder a sua vida, aquele que se render a mim, encontrá-la. Pois que vale ao homem ganhar tantos bens, ganhar tanta fama e perder a sua alma. O limite da vida é provisório, tem 40, 60, 30, 80, 90, talvez 100 anos de vida é um período muito curto. E nesse período, o mau uso da consciência, o mau uso das escolhas nos pode levar ao comprometimento da nossa eternidade e vivê-la separados e separadas de Deus. Façamos escolhas inteligentes para que nossos pés não se desviem. É hora, é dia, é momento de nos voltarmos para o clarão da verdade. Não andemos mais em trevas, teremos a luz da vida. Os dias de Deus começam ao entardecer e terminam sempre ao amanhecer. Ao entardecer, que representa o despontar do dia, o cair da tarde, quando os conflitos, os problemas mais mal resolvidos nos afetam, nos confrontam, podemos descansar na palavra, descansar na presença do Senhor, pois dele é a terra e a sua plenitude, dele é o tempo, e ele não precisa de tempo, ele é atemporal, mas nos deu tempo para que sabiamente vivamos, especialmente no mistério de buscar a sua palavra, conhecer e fazer sempre a sua bendita e santa vontade. Céu, terra, estações, houve diversos estágios na criação. Deus criou o céu. Não sabemos quanto tempo na nossa contagem ele levou para criar a terra, porque nada indica que foi simultânea a criação da terra. A criação da terra foi simultânea o sequente a criação do céu. Mas antes de Deus criar o céu, Deus já estava, Deus já existe, Deus já estava na sua autossuficiência. É uma pergunta bem profunda: onde que Deus estava antes de criar o céu? Deus não depende de espaço e tempo, pois ele é autossuficiente, ele habita como habitava antes do céu. Para que um pedreiro faça a casa, ele tem que estar fora da casa, mas o pedreiro está sujeito ao tempo. Mas Deus criou o céu sem depender da casa que seria o céu, pois ele é autossuficiente, sem depender do tempo, que só foi criado quando ele criou as estações. Criou o céu quando quis criar, a sua eterna bondade, em seus altos propósitos, em sua suficiência, sua soberania. Quando quis criar, criou a terra. Quando quis criar, criou as estações.
criou os seres vivos nas águas, na terra, por fim criou o homem, depois viu que não era bom para que eu vivesse só, criou a mulher, olhou a sua obra e disse: está tudo muito bom. Houve diversos estágios de Deus na criação. Os dias provavelmente representam longos períodos. Assim ocorre com a criação, a nova criação em nosso coração, conforme 2 Coríntios 5:17, quando tudo se fez novo. Na natureza, as nuvens que flutuam acima de nós, acham separadas das águas que estão aos nossos pés. Assim, na experiência cristã, devemos procurar saciar a sede não somente com a água que vem da terra, mas com a água que vem do céu. Jesus é água viva, Jesus é a água da vida, conforme fala em João 7, Evangelho de João capítulo 4, ou Colossenses 3:1-4. Nossos poços, nossas fontes devem ser enchidas com a água do céu, com a presença do Espírito. Nós temos, como na criação, há diversas separações, como entre o dia e a noite, os mares, a terra. Assim, também, quando vivermos no Espírito, andarmos no Espírito, agimos em Espírito, somos aptos para distinguir não apenas o branco do preto, mas também as diferentes gradações do cinzento. O teste da vitalidade de uma planta é sua capacidade de se reproduzir em outra da própria espécie. Nós estamos sempre nos reproduzindo em outros, semeando o trigo ou pampolhas. Se Deus pode sustentar os sóis e planetas em seu esplendor, e beleza em sua grandeza, então pode guardar os nossos corações do mal, das trevas do pecado, conforme Isaías 40, 26 e 27. Texto sagrado de Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 31. O homem, a coroa da criação, assim como um quadro revela seu autor, a criação revela a natureza de Deus, revelação natural. Assim como um quadro revela seu autor, seu estilo, a criação revela a natureza de Deus. Seu poder eterno e sua divindade são visíveis em suas obras, conforme Romanos 1:20, e todas as coisas a serem apontadas, como os seres humanos, os animais, as montanhas, os astros, foram feitas por meio de Jesus Cristo, conforme Colossenses 1:15 e 16. As mãos benditas do Filho de Deus teceram as cortinas azuis que estão por cima de nós e as encheu de grandes luminares, de grandes constelações, de grandes Via Lácteas. Os mares são seus, ele os fez e os encheu de criaturas vivas. A natureza, como criação, revelando a bondade e o projeto de Deus, que fez todas essas coisas para posse e bem-estar do homem. Deus nos ensinou a viver sem preocupação. Ele encheu os pequenos corações
da fêmea dos passarinhos, de estímulo, condições de cuidar dos seus filhotes, instintos de proteção e de carinho. A ele pertence o gado, aos milhares sobre as montanhas. Ele modelou o barro vermelho à sua própria semelhança e fez o homem. Nós fomos criados para ter domínio. Vê o Salmo 8, 6 ao 8. Peçamos a Deus para pôr todas as coisas debaixo dos nossos pés, principalmente as coisas más de nosso coração. Ter domínio sobre o coração, ter domínio sobre os impulsos, ter domínio sobre as intenções da mente, intenções do coração, e controlar todas as nossas atitudes e comportamentos de acordo com a palavra de Deus. Esdras pergunta como é que o homem jovem pode manter limpo o seu coração. Ele dá a receita, se observá-lo de acordo com a palavra de Deus. A lua, o sol, os mares, a fauna, a flora, tudo é bom. E se formos bons, manteremos, conservaremos o meio ambiente, o habitat maravilhoso, o qual Deus criara para nossa morada e habitação, mesmo que seja provisória. A felicidade de termos o teto, termos alimento, deve ser demonstrada com gratidão, pois o Senhor está preparando habitações permanentes, onde não precisa de reforma, não há acidente, não há rachadura, trincaduras, como as moradas que Jesus está preparando, conforme a Escritura de João, capítulo 14, Evangelho de João 14. Gênesis de 2 ao 1 ao 17, o homem no Éden. O homem no Éden. A inocência. Período da inocência que começa da criação e vai até a queda. Não dá para descrevermos esse período em termos de tempo ou de anos. Os 3 primeiros versículos pertencem ao capítulo anterior, como comprovam o uso do mesmo termo, Elohim, para designar Deus. Deus descansou não por fadiga ou exaustão, mas por ter terminado a obra da criação, pois ela estava concluída. Ele está sempre em ação, lembrando-nos, conforme João 5,17, nós entramos no seu descanso porque deixamos de preocupar-nos e, em vez disso, confiamos nele, em tudo e por tudo. No 4º versículo, Moisés incorpora mais uma daquelas maravilhosas narrativas dadas por Deus e que foram transmitidas pelos lábios dos patriarcas. Isso é indicado pelo uso de um termo diferente para designar Deus, Jeová Elohim. A cada homem é confiado um jardim para zelar. A bondade de Deus não é desculpa para a preguiça. Só depende de nós que nosso coração e vida produzam ervas más ou ervas boas, ervas daninhas ou ervas boas para o consumo. Gênesis 2, 18 ao capítulo 3, versículo 3, onde a narrativa mais importante, mais envolvente, porque aqui envolve a criação, a queda e o casamento de Adão e Eva, que foi realizado pelo próprio Deus. Deus criou e instituiu a primeira família, o primeiro casal em família. O homem e a mulher, a tentação, o amor é o melhor presente de Deus para o homem. Sem ele, nem mesmo o Éden seria um lugar de paz como um paraíso.
O fato de Adão ser capaz de dar nome aos animais, designando-lhe nomes superiores por alguma peculiaridade ou característica, demonstra sua real supremacia em relação aos animais. Em medida que vivemos em Deus, essa supremacia é restaurada, conforme Daniel 6:22 ou Marcos 1:13. Mas o que representa o poder? A fama sem amor? Ou um trono sem uma companheira, sem uma esposa? Eva, portanto, lhe foi dada para complemento da sua felicidade, para complementar a sua felicidade, tendo sido tirada do seu lado, como depois a igreja foi do lado aberto de Cristo, conforme João 19:34 ou Efésios 5:25. A sequência da tentação é sempre a mesma. O tentador está do lado de fora. Veja, o tentador está do lado de fora. Dentro de nós, o forte desejo de satisfazer nossas paixões. A tentação fora e o desejo dentro. O desejo de realizar com a tentação de fora pode ser um impulso que nos leve a ceder às tentações. Mas quando o desejo, como cobiça, é neutralizado pela obediência, pela submissão, a tentação se anula. Então vamos avaliar quais são alguns desejos que habitam em nós que são ilícitos. Desejo de vingança, cobiça, inveja e tantas outras coisas que podem militar em nós de forma inconveniente. O Espírito Santo está sempre atento para nos socorrer em nossas fraquezas quando recorrermos à sua graça, à sua bondade e ao seu auxílio. A sequência da tentação é sempre a mesma. O tentador está do lado de fora e dentro de nós o desejo, o forte desejo de satisfação sexual, acompanhado da secreta esperança de que, algum modo, as consequências possam ser evitadas. Quando Judas traiu a Jesus, ele não esperava que Jesus fosse preso. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles não esperavam que se tornassem nus aos seus próprios olhos. E o que Satanás prometeu para eles não se cumpriu. Pelo contrário, eles achavam que se tornar iguais a Deus, eles se tornaram inferiores a eles mesmos, pois quando caíram perceberam que eram feios sem serem feios, que estavam nus, estão vestidos, pois o pecado corrompe e destrói. Foi o mal da humanidade quando Adão e Eva, desejosos de comer aquele fruto que era agradável aos olhos, e era agradável aos olhos, eles cederam à tentação externa e ao desejo interior e levaram assim à ruína, aquele estado de graça, de santificação e perfeição no qual foram criados pelo próprio Deus. Adão e Eva, condenados por Deus, capítulo 3, 9 ao 21. Deus não espera que Adão procure o caminho de volta, mas se apresenta em procurá-lo. Onde estás? É traduzido em outra versão, por aí de ti. Seria mais ou menos uma tradução, onde que está? Onde estás? É mais ou menos, seria assim: ai de ti, Adão. Ai de ti. Ele se escondeu e Deus, ai de ti, Adão. Você agora está caído.
Jesus enfrentou o tentador não no jardim, mas no deserto. Ele consentiu em ser tentado, mas para todos que lhe obedecem, tornou-se Espírito vivificante e autor da salvação eterna, conforme 1 Coríntios 5:45 e Hebreus 5, versículo 9. Não existe mais o castigo, pois ele o levou em seu próprio corpo na cruz. Paulo afirma isso em Romanos 5,14 e seguinte: nossa inclinação para o mal é neutralizada pela presença dele em nós, por meio do Espírito Santo que nos auxilia, que nos convence do mal que é o pecado, e assim nos ensina a Bíblia. Romanos 8:1 ao 4, ele fez com que Satanás seja vencido por aqueles que confiam no Senhor. Essa é a garantia que ele nos dá. Lucas 10:19 e Marcos 16:17 e 18. Ele modifica todos os outros resultados do pecado por causa da dor. A mãe passa a ter grande amor pelo seu filho. O trabalho pesado é educativo e enobrecedor. A morte é a porta da vida. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Naturalmente, para quem reconhece. Hebreus 12 fala: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quem reconhece o tanto quanto está perdido, glorificar a Deus pelo tanto quanto se tornou salvo. Mas o homem moralmente bom, ele ainda é pecador diante de Deus. Não existe homem perfeito. O homem, no seu estado de pecaminosidade, ele não tem como se redimir por todo o empenho e força moral que vem a empreender. Quando Jesus fala: sem mim nada podeis fazer, vale para todos. Não importa o tanto que a pessoa seja piedosa, seja bondosa, e ser honesto, ser correto, mesmo conhecendo o Evangelho, é virtude. Mas toda a nossa moralidade, toda a nossa ética, toda a nossa religiosidade, como a farisaica, não são suficientes para nos aproximar de Deus, senão Jesus não seria o caminho. Quando Jesus morre, o véu do santuário se rasga de alto a baixo no templo em Jerusalém, simbolizando acesso permanente para a presença de Deus através do caminho aberto na carne de Cristo. Ou seja, ele, como Cordeiro, se oferece por nós, Deus o aceita plenamente, e agora o sacrifício pelo pecado está permanentemente na memória de Deus. Todos quanto adentrarem a presença de Deus em nome do Senhor Jesus serão socorridos, acharão graça e misericórdia. Acharão graça e misericórdia. A graça superabundou, do pecado abundou. Adão nos elevou a um abismo insuperável do pecado. E Jesus superou esse estado de pecaminosidade, morrendo ele mesmo para nos dar a vida, levando sobre si todos os flagelos, todos os castigos, todas as penalidades que o pecado impunha ao homem. A própria lei atribuía a cada homem a morte, pois a morte é a reta e justa retribuição por conta do pecado. Todos pecaram, logo todos estão destituídos, quer dizer, separados da glória e da presença de Deus. Por um só homem entrou a morte. O homem Adão, a morte é condenação eterna. E por um só homem entrou a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Contraste primeiro e segundo, e contraste vida e morte. Morte pelo primeiro e vida pelo segundo. Quem está em Cristo
não anda nas trevas, terá a luz da vida. Essa luz é a ação do Espírito Santo que nos vivifica, aguçando em nossa consciência, nosso estado de perdição e a proposta salvífica de Deus na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. As ofertas de Caim e Abel. Foi bom que o homem tivesse sido expulso do Éden. A comunidade deprime. O homem sai do Éden, da inocência, do lar, da terra do seu nascimento, para transformar deserto em jardim, tornar-se um peregrino em demanda da permanente cidade de Deus. Os anjos do amor proíbem a nossa volta. O céu está diante de nós, a cidade esplende em luz no horizonte longínquo. Vê outro texto sobre a árvore da vida, conforme Apocalipse, simbologia da vida eterna. O motivo íntimo do desumano ato de Caim é revelado em João, 1 João, capítulo 3, versículo 12. Abel, profundamente consciente de pecado, sentia que era necessário um sacrifício, portanto sua fé o salvou. Por ele se acha ligado a todos os que creem. Hebreus 11:4. Caim não tinha senso de pecado, autossuficiência. Quem acha que seu culto, sua liturgia são autossuficientes, deixa de se humilhar perante Deus, de buscar a sua face. E a arrogância, a autossuficiência, leva a pessoa a uma alienação espiritual e perde a sensibilidade e o sentido de pecado. Ocorrerá isso com Caim. Meu culto é o melhor, a minha moral é a melhor, minha verdade é a única, e nós estaremos nos afastando da verdade por falta de humildade, de autoconsciência. Caim não tinha senso de pecado e pensava que a sua oferta, dependendo do seu estado interior, era bastante para que ele fosse abençoado. Todos cultuam, mas o culto é aceito de acordo com o estado de alma. Caim não foi rejeitado por oferecer sua oferta de frutos, como alguns tentam defenderem. A oferta dele não foi aceita porque o estado de alma dele era de alguém autossuficiente. A existência de Caim, a primeira pergunta de Deus é: onde estás? Veja, perguntou para Caim, Caim se escondeu. Onde estás? E agora Deus perguntou para Adão, e agora pergunta: onde estás? A pergunta de Caim, a pergunta de Deus é: onde estás? E a seguinte é: onde está teu irmão? Nós somos tutores do nosso próximo, do nosso irmão. Todos que estão relacionados conosco acham-se dentro do círculo de nossa amizade, do nosso conhecimento, da nossa necessidade, do nosso afeto e oração. Tem o direito de esperar algo de nós, pois quando nós nos colocamos como líder, os líderes são aqueles que têm um pouco mais ou melhor relacionamento com Deus e, de alguma maneira, há uma certa dependência de assistência dos liderados em relação ao seu líder. Não devemos tirar vantagem dos nossos liderados, visto que o seu bem-estar depende de nós no que diz respeito à administração, mas depende de Deus no que diz respeito à proteção, à assistência espiritual, e nós não somos donos do rebanho do Senhor, somos ministros que temos que prestar conta dele diante de Deus. Seu bem-estar e o nosso são separáveis. Deus mantém um registro dos seus santos
E os que desagradarem a sua palavra podem ser corrigidos por aqueles que ministram a eles da parte de Deus. Seu sangue clamará a Deus, o sangue de Caim clamará a Deus. O sangue de Jesus, nosso meio de remissão, de purificação, é um sangue que redime, enquanto o sangue de Caim acusa. Nossos primeiros pais geraram uma numerosa família, como esses descendentes se casaram entre si, uma grande população começou a povoar a primeira sede humana, o primeiro espaço humano. Aqui vem, brilhante, mas de longe, a presença do Senhor. A descendência de Adão. Em outros contrastes com a descendência de Caim, visto no capítulo anterior, que nestes termos a descendência de Sete. Observemos a curiosa semelhança dos nomes de suas descendências, como se os caimitas professassem tudo que os setistas sustentavam, faltando-lhes, porém, realidade e poder. Sempre existiram essas duas famílias no mundo, o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas, isto é, um cemitério e um mundo antigo. Nós caminhamos entre as ovelhas e velhas lápides, velhos túmulos com suas inscrições gastas pelo tempo do lamento, o tempo da dor, e aquilo que eu era como descrente contrasta com aquilo que eu sou em relação ao presente. Não temos alegria naquilo que a gente fazia. Tudo do mal praticado gera vergonha, gera angústia. Mas o texto fala, não lembrei das coisas velhas. E Deus nos alegra quando o Espírito Santo nos permite esquecermos todo o estado de desgraça, de pecaminosidade em que vivíamos, e Ele nos dá olhos espirituais para que possamos ver uma nova dimensão de vida, uma nova dimensão de fé nesse novo propósito que Cristo nos ajuda a viver e a praticar. Então, o joio e o trigo convivem muitas vezes. As questões gastas pelo tempo, embora a gente possa entender essa confusão, demanda entre descendentes de Caim e descendentes de Sete, tudo isso aponta para Jesus, e em Jesus, todos quanto nele crerem, passarão a terem a imagem de Deus, a imagem de Cristo, é construída em seu caráter, é construída em sua vida. Nascimento de Metusalém parece ter exercido profunda influência em seu pai. Depois disso, ele andou com Deus. A fé nos ajudará a fazer o mesmo, porque faz com que o invisível se torne visível e Deus se torne real. Sigamos então o caminho de Deus e mantenhamos no ritmo dele. Falemos com ele constantemente em voz alta e em voz silenciosa. Conversemos com ele como se fala a um companheiro em quem temos confiança. Gênesis 5 aos capítulo 6, 8, trata da maldade humana sobre a terra, tanto quanto o homem se torna perverso. A maldade do homem. Quando nasceu um filho, Lameque, ele deu o nome de Noé, que significa descanso. Ele esperava que o menino crescesse para participar do pesado esforço no trabalho diário e assim propiciar-lhe algum alívio, mas sua esperança foi prematura. Ainda não foi desta vez
porque veio o descanso. O dilúvio logo levaria de roldão as obras e os feitos dos homens. O mundo teria de esperar o verdadeiro doador do descanso eterno, que é o Senhor Jesus, que chama a todos os cansados, a todos os tristes, perturbados de alma e com coração ferido, vinde a mim. Mateus 11, 28. E diz: vinde a mim, e não vinde a mim porque apenas eu vos amo, daria abrigo, mas vinde a mim, que eu vos aliviarei, que eu vos curarei. Foi uma era de intensa impiedade, mas a linguagem com que é descrita é bastante obscura. Alguns entendem que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, e tem alguns místicos que acham que seriam anjos, mas anjos não têm sexo, como Jesus fala, anjos não se casam, nem estão em casamentos. Mas o Espírito de Deus lutou com o homem, embora fosse colocado no limite dos seus apelos, ele ainda procurou os homens que outrora advertira, até que recebeu a negativa final. Se foi decepcionado e triste, ocorreu então uma considerável demora. O Espírito de Deus esperou a construção da arca, enquanto os homens eram avisados do castigo presente, o castigo que viria. Entretanto, não se humilharam e não se arrependeram. Noé constrói a arca. O pecado humano havia atingido um terrível patamar de maldade. Mais cedo ou mais tarde, com certeza seus feitos teriam que desaparecer. Seus feitos levariam à ruína. Várias civilizações foram destruídas por falta d'água, por guerra ou por avareza do seu líder, que começou a explorar o povo, cobrando impostos altos, ou expôs seu povo à guerra, à fome, e muitos líderes foram culpados pela destruição dos seus líderes. E aqui temos um líder diferente, que é Noé, que durante 120 anos construíram um barco, um navio gigantesco chamado de arca, que seria a porta de salvação, de escape para as pessoas do seu tempo. Entretanto, eles blasfemavam, duvidavam e não quiseram se arrepender. Seus efeitos teriam feito desaparecer a raça humana inteira da terra, como um surto de praga, como o Covid. Por meio do dilúvio, Deus apenas acelerou os inevitáveis resultados do pecado. Em meio à corrupção e à violência universais, um homem se destacava como um varão precioso à vista de Deus. Seu nome significa descanso. Ele era um justo para com os homens e íntegro sem mácula para com Deus. Ele andava na companhia de Deus. Seu ouvido estava pronto para destacar a vontade divina e sua mão apta para executar a vontade de Deus. Assim é o caráter ao qual Deus revela seus segredos, com o qual Ele faz suas alianças. Se vivemos assim, atravessaremos o dilúvio da morte, das tribulações da vida, para a vida ressurreta. Segundo Pedro 2:5. Não somente seremos salvos, como salvaremos os outros pela anunciação do Evangelho da Graça. Do Evangelho da Graça e do Reino de Deus. Grande dilúvio. Hoje a comprovação arqueológica da existência do dilúvio em várias regiões do mundo, e há comprovações sociológicas
são históricas, as narrativas, em vários locais e povos diferentes sobre o dilúvio. Não há vontade da ciência para comprovar informes religiosos. Já estudaram a destruição de Sodoma e Gomorra, comprovaram a existência das duas cidades, mas não há muitos esforços e boa vontade para se estudar a verdadeira construção da arca, mesmo que haja tantas especulações sobre isso. No Monte Ararat haveria resto da arca lá na Turquia, mas ainda são muito especulativos. Mesmo assim, a nossa fé não depende de fatos, da arqueologia, ou da sociologia, ou da narrativa do dilúvio, porque a Bíblia já é, narrativa bíblica já é suficiente para crermos, mas quando a ciência comprova, a arqueologia ou a sociologia e mesmo a história, nós glorificamos a Deus porque aquilo que a gente crê é comprovado através da ciência ou da narrativa científica. O grande dilúvio, que angústia! Os homens subiram no andar mais elevado das suas torres, depois escalaram as montanhas, mas as águas gulosas, imensas, os seguiram até que o derradeiro degrau foram encobertos todos os seres vivos, com exceção dos que estavam na arca, pereceram. Igualmente, súbitos, inesperados serão os dias do Filho de Deus, conforme Lucas 17, 26 e 2 Pedro 3, 7. Mas a mesma água que afoga outros homens apenas eleva o Filho de Deus para mais perto do seu lar. As águas elevam a arca quando os mais altos refúgios de mentira e orgulho são submersos e o panorama inteiro se mostra coberto de uma monótona extensão de perplexidade, de desespero, de agonia e desesperança para os homens que vivem distante e não querem por nada se aproximarem de Deus. Deus diz à alma: entra na arca. É como se Ele estivesse dentro e quisesse que nós entrássemos para gozarmos de íntima comunhão e comunicação com Ele. Quando Deus fecha uma porta atrás de nós, nem o poder consegue abri-la, nenhuma chave é capaz de fechá-la, nenhum pé de cabra pode arrancá-la. Quando a extensão do dilúvio Quanto à extensão do dilúvio, vale a pena considerar Lucas 2, 3 e 1. Tanto no Gênesis como em Lucas, as palavras toda e todos, porém, estão sendo usadas mais em um sentido geral do que no sentido absoluto. Com toda a carne perecerá. Quando a arca fora feita, não fala que Noé colocara os seres aquáticos na arca. Então, toda a carne perecerá. Essa forma de toda é um todo relativo e não um todo absoluto. Gênesis 8, 1 ao 22, Noé sai da arca. Na tradição de todos os países do mundo existem traços acerca do dilúvio, desde os tabletes da Babilônia até aos grotescos desenhos dos estecas, o que comprova a origem comum do homem.
lembrou-se Deus de Noé. Ele não podia esquecer, porque fizeram aliança com o homem e com os seus descendentes. Embora para haver muitos dilúvios, embora possa haver muitos dilúvios em nossa vida, Deus não esqueceu de nós. É muito fácil uma mulher esquecer-se do seu filhinho. Mas a janela de Noé estava voltada só para o alto. Ele não via as águas, por isso enviara pássaro, a pomba e o corvo saíram pela mesma janela. Assim como o filho de Deus e uma filha de Deus, transviados e teimosos, pode provir de uma mesma família. Mas primeiro não consegue achar satisfação naquilo que satisfaz o outro. Alça o seu voo e volta para Deus. Volta ao lar celestial. Um volta pelo motivo, outro não vem por outro motivo. Através da graça de Deus, Noé entrou no novo mundo, o mundo da ressurreição. Seu primeiro ato foi a oferta de holocausto, de consagração, que foi imediatamente seguida pela promessa, conforme Romanos 12, 1 ao 2. A aliança de Deus com Noé. Deus não quebra a sua aliança. E a aliança de Deus conosco hoje é o Novo Testamento. Tudo quanto foi feito entre Jesus e a igreja é garantido por Deus. Por isso, na ceia nós ouvimos o que Jesus nos ensinou. Este é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. O velho chegou ao final e agora nós estamos inaugurando o Novo Testamento. A velha chegou ao final. Este é o meu corpo dado por vós. Corpo que representa o pão, que representa o cordeiro, e o vinho que representa o sangue derramado na antiga aliança. O vinho renova o compromisso e o pão renova a comunhão de cada crente com ele. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor, que vive e vive mesmo para toda a eternidade. A proibição quanto à raça humana ressentou sua carreira. Deus abençoou o princípio e está sempre conosco em nossos começos, em nossas tribulações, em nossas iniciativas. Ele não podia esquecer, porque fizeram aliança com o homem. Embora possa haver muitos dilúvios em nossa vida, nós teremos sempre a promessa da assistência dele, conforme o Salmo 46. Deus é sempre muito presente e nos socorre na hora da angústia e das tribulações. Agora, a aliança de Deus com Noé, quanto à raça humana, renovou a sua comunhão com Deus. Deus abençoou no princípio de estar sempre conosco em nossos começos, pois a proibição quanto ao uso do sangue na alimentação é repetidas vezes, feita em todo o livro de Levítico e Atos 15, 29. Num sentido muito profundo, o sangue é a vida. Quando falamos em ser remidos pelo sangue de Jesus, queremos dizer que fomos salvos por sua vida que foi sacrificada. O sangue faz a expiação pela alma, mas quanto a vida animal podia ser usada em alimento ou sacrifício, a vida humana era protegida, mas solene nas solenes sanções. Uma aliança é uma promessa ou um compromisso baseado em certas condições, tendo sempre um sinal
ou um penhor relacionado com a promessa. O casamento é representado, a aliança que é o casamento entre duas pessoas, é representado pelas alianças e esse compromisso. O arco-íris na nuvem a promessa, é o compromisso que Deus faz com Noé, e a ceia do Senhor é a promessa de relembrarmos a nova aliança. O anel de casamento são sinais e selos de suas respectivas alianças. Sempre que observemos um arco-íris, lembremos-nos de que Deus prometeu que as águas de Noé jamais cobririam a terra, assim como ele nunca retiraria sua bondade sobre a humanidade, conforme Isaías 54, versículo 9. Os 3 filhos de Noé. O pecado de Noé nos lembra como até o melhor dos homens é fraco e está sujeito a cair. Mesmo depois das maravilhosas libertações, o amor pela bebida pode arrastar ao pó o pregador da justiça. Mas se nossos irmãos pecarem, não façamos alarde, nem mencionemos suas faltas. Antes as cobramos com o manto do divino amor, da piedade e da tolerância. Podemos aborrecer o pecado, mas procuremos restaurar alguém que tenha falhado em seu espírito e tenha se afastado da graça. Nossa atitude precisa ser de brandura, recordando que nós mesmos podemos ser tentados. As raças semíticas foram a fonte de luz e ensino religioso para o mundo. Deus foi sempre conhecido em suas casas, em suas tendas. Das raças javéticas vieram os grandes colonizadores, povoadores do mundo, alargando suas fronteiras e participando dos privilégios dos semitas. Além disso, as ideias progressistas da raça humana vêm de Jafé, a qual naturalmente inclui a indo-europeia. Se espalharmos pelo mundo todo as raças caimitas das quais foi Canaã, sempre tenderam para atitudes errôneas e perversas em relação ao mundo. Gênesis 9, 1 ao 9, essa é a parte final da aula de hoje. A confusão das línguas, movidos pelo medo do dilúvio ou de outro dilúvio, embora Deus tivesse dado garantias do contrário, impelidos pelo desejo de perpetuar seu nome e memória para as gerações vindouras, os descendentes de Noé começaram a edificar cidade na planície de Sinar, um fértil vale banhado pelos rios Eufrates, Tigre, Babel, que é Babilônia, a grande Babilônia. Essa é a linhagem da apostasia que sempre faz oposição à fé e à igreja de Deus, como uma sombra a mover-se furtivamente ao longo do muro. Ao nosso lado, Babel contrapõe-se a Abrão, Babilônia a Jerusalém. A grande Babilônia é a noiva e a esposa. A grande Babilônia se opõe à noiva, que é a esposa do Cordeiro. Retirai-vos dela, povo meu. É o grito que ressoa através dos tempos. Sair de Babilônia significa não se deixar influenciar pelas imoralidades que estão praticadas e difundidas nos grandes centros urbanos, como Paris, Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades, que são cidades de muitas liberalidades, que afetam os valores divinos, valores éticos e os valores da família.
Então Deus desce para ver, nenhum segredo está escondido de Deus. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos. A mesma linguagem se refere à pronúncia, à maneira de falar. Pode ser referência ao vocabulário. Deus tocou os lábios. Quando prevalece a desunião, segue-se a destruição. Mas o Pentecostes e o céu desfarão a confusão de Babel, conforme Apocalipse 7, versículo 9. A grande torre de Babel ainda se encontra lá no Iraque antigo, no Iraque de hoje. Era um prédio enorme, mais do que uma pirâmide, e a ideia daquele prédio era que servisse de referência, de orientação, para que onde eles estivessem mais longe pudesse se reunir quando necessário neste ponto, neste monumento chamado a Torre de Babel. E Deus não queria a concentração, mas ele mandara que povoasse o mundo, que os homens se dispersassem para povoar a terra e desenvolvê-la. Então, quando Deus mandou vários idiomas ali, Deus estava criando a ideia de nações, pois era uma língua só, provavelmente o arcadiano, e quando cada um começou a falar línguas diferentes, então o grupo que falasse aquela língua diferente passou a se agrupar, e assim surgiram as tribos, as etnias que povoaram o mundo e as nações. E hoje tem mais de 12 mil línguas e dialetos, e algumas que foram extintas, surgidas dali em Babel, quando Deus impediu o intento do homem de viver num aglomerado urbano falando apenas uma língua. Hoje, a guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, os efeitos do Covid, os efeitos da globalização, as commodities, como estabelece o preço de um mercadoria em dólar, como do milho, da carne, do petróleo, essa globalização traz mal para o mundo inteiro, pois há uma espécie de língua universal que é o inglês, moeda universal que é o dólar, e commodities universal como é o petróleo, o milho, a carne, etc. Isso faz com que as pessoas que produzam tenham que vender muitas vezes a mercadoria com valor muito mais alto que a sua população seja capaz de pagar. E não é um bem, é um mal. É um dos males da globalização das empresas multinacionais. Quando nós falamos multinacionais, são empresas que estão em várias nações do mundo, não é? Multinacionais. E, além disso, são transacionais. Elas são multinacionais também grandes, de duas nações, e estão em mais do que duas nações. Tem muitas nações do mundo. E as empresas trazem emprego, mas de alguma maneira globalizam o capital, explorando a matéria-prima e em manufaturado, em objetos valiosos como eletrodomésticos e carros, e as pessoas que vendem a matéria-prima, como ferro, etc., terminam não podendo comprar os bens resultado dessa matéria-prima, como carro, geladeiras e outros bens duráveis produzidos pela indústria atual. Então, a globalização, a primeira tentativa de globalização, pode-se dizer que aconteceu em Babel. E Deus não viu isso como um bem, mas pediu que as pessoas se espalhassem para povoar, pois cada país do mundo, cada continente, cada local do mundo produz algum tipo de bens, como a União Soviética e a Crimeia foram abençoadas para produzirem o trigo, grãos e muito petróleo. O Brasil é abençoado
contém a maior bacia hidrográfica do mundo, de água potável, produz grãos para praticamente o mundo todo, carne, produz ferro, produz petróleo, produz o agronegócio, né? Além uma fauna e flora muito rica, e cada país do mundo é abençoado com um tipo de bem, e de forma que Deus queria que esses bens fossem explorados, se não tivesse acontecido a confusão da língua lá em Babel, talvez muitos locais do mundo não tivesse sido ainda descoberto, e falaríamos uma ou duas línguas só. Então, para o bem da humanidade, Deus proibira a construção da torre e fez com que o mundo fosse colonizado e fosse habitado, e hoje temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo que falam mais de 12 mil línguas e dialetos. Deus desce para ver, nenhum segredo está escondido dele, mas a linguagem, ele desce para verificar e vem para verificar e vê o intento do homem. Ele já sabia, mas ele vem mesmo querendo impedir esse propósito, esse projeto, e foi uma bênção para o homem, pois isso impediu de que ele se concentrasse no grande centro urbano, trazendo muitos transtornos e problemas de infraestrutura. As gerações até Abrão. A razão para a saída do clã de Terá de Ur da Caldeia é explicada em Atos 7:3. Ao que parece, o pai de Abrão não estava disposto a deixá-lo ir só com sua sogra, com sua longa peregrinação, e assim toda a família se deslocou ao longo do Eufrates até a famosa passagem de Arã. Não existia outro caminho mais fácil por meio do qual os viajantes pudessem encontrar a rota para Canaã, mas Terá jamais atravessou aquele ponto, e foi só depois que o pai morreu que Abrão retornou à marcha, indo em busca do lugar ao qual Deus lhe mostraria. Acautelemo-nos para que os laços de afeições mundanas, humanas, não nos impeçam da plena obediência ao chamado de Deus. A palavra hebreu, que significa um que veio da além do rio, ou aquele que atravessou o rio, e aplicava particularmente a Abraão, veja Gênesis 14:13. Pode ser que alguém esteja vivendo ao lado do mundo, mas sem atravessar para o lado de Deus. É daqui dessa expressão, aquele que atravessou o rio, vem a expressão Ebé. Chamaram Abrão de Ebé, aquele que vem do outro lado do rio, e Ebé, da palavra Ebé, vem hebreu, de hebreu hebraico, de hebraico a crença hebraica ou a nação hebraica ou hebreia. Então, quando nos referimos a Israel, podemos de forma genérica chamá-lo de judeus, chamá-lo de hebreus, ou simplesmente de israelitas, de forma que é bem difícil você achar o entendimento do porquê surgiu a língua hebraica. A língua hebraica vem de hebreu, hebreu vem de Ebé, Ebé vem da expressão que é aquele que atravessou o rio, ou que vem de além do rio. Foi o nome dado pelos cananeus a Abraão quando ali chegara, pois ele atravessara o Eufrates para se deslocar até a região de Canaã. Abraão pode ser alguém novo na terra de Canaã. Segundo a arqueologia, Abraão era príncipe da cidade da Caldeia, e foi achado o sinete, achado o selo de Abrão, como chamado Abrão mesmo, príncipe de Ur, e mais tarde Deus mudaram o nome de Abrão para Abraão. Abrão
quer dizer pai exaltado, e Abraão quer dizer pai de multidões. E assim começa a jornada de Abraão. E a parte final, o chamado de Deus e a promessa feita a Abraão. As ordens divinas são sempre associadas com promessas. Observemos os verbos conjugados no futuro do indicativo: farei, abençoarei, engrandecerei, que aparecem aqui. Ele não apresenta razões, mas é generoso em suas promessas. A tônica da vida de Abraão foi separação. Ele foi separado passo a passo do seu país, dos seus parentes, dos seus familiares, de Ló e das alianças mundanas, dos expedientes carnais, até abandonar tudo e ficar sozinho diante de Deus. Embora não soubesse para onde ia, o pai dos fiéis obedeceu e atravessou os extensos e perigosos desertos. Foi essa obediência absoluta e incondicional que fez com que fosse amado por Deus. Ele foi chamado pai dos fiéis porque só obedecia sem questionar, ouvindo sempre a voz de Deus e pronto para fazer o que Deus ordenasse. Obedeçamos e partamos, embora pareça que o que vamos enfrentar seja uma densa névoa, uma sombra intransponível, quando pisar firmemente o chão da fé, como alicerce e fundamento, veremos que a fé é sólida, a promessa é verdadeira. Romanos 4,16 e Hebreus 11:8. Observemos ainda a combinação da tenda com o altar. Viver em tendas é a existência natural do homem, cuja porção é Deus. E onde ele armar a sua tenda, ali se dirigirá o altar da fé, o altar de Deus, o altar da adoração. Iremos ter uma ou duas aulas no livro do Gênesis, que é um livro fundamental para a fé, o Pentateuco todo, mas o Gênesis, por ser o primeiro livro da Bíblia, é um livro que deve ser comentado pacientemente, detalhadamente, para que fundamentemos a nossa fé na revelação que Deus dá através da revelação escrita, da revelação natural e da revelação do Verbo encarnado, que é o Senhor Jesus. Esta é a primeira aula de Bibliologia 2. Você pode se inscrever mandando o seu nome, o seu zap e o seu CPF para fazermos a sua inscrição. Pode divulgar em seus grupos, pedir que seus amigos também divulguem em outros grupos. Esperemos que uma multidão se inscrevam, que a gente possa fazer aulas. Nós teremos uma aula presencial sobre teologia sistemática de Deus no dia 16 de março, às 15 horas, nas instalações da Faculdade Evangélica Beth Shalom ou no Polo Metodista em Goianésia. E você é o nosso convidado, poderá também dar o nome para participar de uma aula de teologia sistemática ao vivo. E hoje à tarde estaremos fazendo a nossa aula de teologia sistemática. Você pode se inscrever em duas disciplinas, em teologia sistemática Deus e em Bibliologia 2. Quem fizer os dois cursos terá um desconto de 25%. Se você fizer teologia sistemática Deus e Bibliologia, a sua mensalidade vai ficar R$ 150 apenas. Se duas pessoas da família, se duas pessoas da mesma igreja quiser se inscrever, quem quiser fazer Bibliologia, duas pessoas, vai ter o desconto, e quem quiser fazer as duas disciplinas também vai ter desconto.
Você pode falar conosco seus questionamentos e nós estaremos lhe atendendo, se Deus quiser e permitir. Agora, você receberá esta aula daqui a pouco. As aulas ficarão gravadas no mesmo sistema das aulas anteriores e demos o primeiro passo do estudo de Bibliologia 2, começando pelo livro do Gênesis. Bibliologia 2 vai do Gênesis até Juízes. E assim sucessivamente até terminarmos a Bíblia inteira e dando um certificado geral de Bibliologia. Quem terminou no Novo Testamento e quiser um certificado parcial poderá pegar, e quem não poderá pegar no final especialização em Bibliologia. Se você tiver já um curso superior, você vai pegar um certificado de especialização em Bibliologia. E quem não tem ainda teologia poderá se inscrever conosco para cursar o curso completo de teologia. Mas todos receberão o certificado de Bibliologia, e quem já tem um curso superior vai receber o certificado de especialização em Bibliologia. Não deixe de fazer a sua inscrição, pois é um curso inédito. Nunca você ouviu alguém ministrar um curso desta modalidade, e você pode, com certeza, aprimorar seus conhecimentos e reciclar seu estudo de Bíblia e teológicos. Quem conhece a Bíblia obedece melhor, tem mais inspiração ao falar, tem mais graça de nortear a sua vida de acordo com a palavra, e será com certeza uma pessoa que tem argumentação para convencer os não crentes da veracidade da salvação, a existência do Deus eterno e da inerrância das Escrituras Sagradas. Que o Pai Eterno nos ilumine, nos ajude e comece a ler a Bíblia agora, livro por livro. Você já leu o Antigo e o Novo Testamento, agora comece a estudar o Novo Testamento e vamos caminhando para ler a Bíblia várias vezes na vida e de forma tranquila estudá-la uma vez a cada ano. Que o Espírito Santo nos ilumine. Uma ótima semana a todos, com muita unção e graça de Deus e a paz do Senhor Jesus. Você, para se inscrever, você pode entrar no nosso Zap, pode estar falando conosco, no Zap 011 975 15 43 73. Ou no fixo móvel, você pode estar ligando fixo móvel, que é o telefone 011 2852 3294. Falando com o pastor Faustino ou a irmã Sandra, a missionária Sandra, nós lhe daremos o melhor atendimento possível, e você poderá se inscrever nos nossos cursos livres, ministrados pela Faculdade Evangélica Beth Shalom, ou pelos cursos do Polo da Universidade, cursos superiores de graduação e pós-graduação. Ótima semana, que o Deus eterno derrame a sua unção sobre nós, levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Shalom a todos, um abraço e até a próxima aula, o próximo encontro. Fiquem todos com Deus.